Boa noite, Shalom Ubrahá para todos. Espero que todo mundo se encontre bem, com saúde e felicidade. Bezat Hashem, esta aula semanal é encontro para poder desenvolver e estudar a nossa Torá milenar, Torá Tzivalanu Moshe Morashá Kehilat Yaakov, esta Torá que é a herança do povo de Israel, mas que nos estamos aproximando justamente das datas na qual comemoramos e celebramos neste último Shabbat, que é chamado Shabbat Kalá, na qual recitamos os 10 mandamentos e dentro destes mandamentos encontramos situações, ensinamentos eternos para o povo de Israel, Bezrat Hashem. Esta aula, o título dela é Nascer para Ser. Vamos ver como vamos desenvolver este título, que tem referência ao trecho semanal que acabamos de ler e com a base de nossa Torá Kedoshá, e para o judaísmo, que é chamado judaísmo vivo e não folclórico, é aquele que fica distanciado de nossa Torá, dos ensinamentos, de nossos deveres, obrigações e responsabilidades para manter a chama acesa do povo de Israel por 3.500 anos. Não é pouco tempo, é muito tempo, Bezat Hashem, mas estes ensinamentos acompanham o Yehudi em toda a sua história. Como fazemos semanalmente, vamos a colocar esta aula para Refuah Shlema. A gente pede que esta Torá possa entrar dentro de nossa Neshama, dentro de nossa alma, e curar as nossas pendências. Refuah Shlema para todos, Holei Amechá Israel, para aqueles que estão precisando de uma ajuda divina, que Boreolam contemple e mande sua luz para poder levantar a imunidade de cada ser humano, Bezat Hashem, e para aqueles que são feridos de guerra, que Boreolam também rapidamente mande para eles Refuah Shlema, e para todo Holei Amechá Israel que se encontram na situação difícil, que Boreolam responda às tefilot, Bezat Hashem, e encontremos a cura e a tranquilidade. Também esta aula é feita Leilun Nishmatam, em memória de todos aqueles soldados que caíram nas últimas batalhas, que sua memória seja inspiração para cada um e um de saber o esforço que fizeram nossos antepassados para poder chegar até aqui. Bezat Hashem, que isto seja, que a lembrança deles traga para nós inspiração para a luta, para continuar no caminho do bem diante do mal. Bezat Hashem, espero que esta aula, em vésperas de Rosh Chodesh Adar Aleph, este ano, teremos mais um mês dentro do calendário, Adar Aleph, Adar Bet, o primeiro Adar e o segundo Adar, e está escrito Mishnechnas Adar, Marbim Besimha. Devemos aumentar na parte anímica, já que esta parte de alegria nos ajuda para poder enfrentar os momentos mais escuros da história e saber que, al final das contas, Boreolam, la Yehudim, Hayetá, Orá, Besimha, Besasson, Bikar, e o povo de Israel teve luz e teve Simha, e esta luz e esta Simha volta a se renovar nestes dias, e os milagres de Purim, Bezat Hashem, já começam, a atmosfera de Purim começa
a ficar perto de nós e nós nos alegramos com a chegada de Rosh Chodesh. É sabido, e se não é sabido, devemos lembrar que cada véspera de Rosh Chodesh está escrito no Talmud que Boreolam desperta a los patriarcas Abraham, Isaac e Jacob e fazem para eles Netilat Yadayim, cada um faz a reza em seus lugares e esse despertar traz a memória de que cada um deles pede para que chegue a época messiânica para o povo de Israel. E aí o Talmud se pergunta por que fazem tefilá de maneira separada. Eliyahu Hanavi vem a fazer Netilá para os patriarcas, para Abraham, para Isaac e Jacob. Diz não, porque se fariam tefilá todos juntos, estariam obrigando a Boreolam a trazer a época messiânica e eles não podem forçar a la divinidade aos tempos que devemos esperar um momento ideal para um mundo melhor. Então fazem tefilá em Erev Rosh Chodesh e pedem para o povo de Israel que nós possamos, Bezat Hashem, pronto voltar para nossa casa, Jerusalém, em nossos dias. Primeira vez, amém, amém. Quer dizer que inspiração de o início de Rosh Chodesh, que é um momento propício para pedir, como a gente diz, Eloqueno, Veloque Aboteno, Ya'ale, Ve'yavo, Ve'yagia, Ve'yerae, Ve'yeratze, Ve'yishama, Ve'yipaket, Ve'yizacher, que sejamos lembrados, que nós possamos en este Rosh Chodesh, Bezat Hashem, renovar as esperanças de vida, de saúde, de paz, de felicidade, de tranquilidade para todo o povo de Israel. Amém, queridos. Quer dizer que estamos cada vez mais perto, Bezat Hashem, de este momento tan esperado para o povo de Israel. Interessante que o tema de hoje é tema que vem justamente com a ligação que tem o povo de Israel, o nascimento do Yehudi, quer dizer, nascer para ser. Este título está ligado a la perashá desta semana, na qual Boreolam entrega a Torá para o povo de Israel. E esse momento foi um momento histórico porque não foi uma revelação como em outras religiões existem, na qual 10 pessoas ou um grupo de pessoas receberam uma mensagem divina. Não? Aqui 5 milhões de pessoas foram testemunhos, foram testigos da revelação divina na qual a Kadosh Baruch Hu entregou a Torá para o povo de Israel. Então, Bezat Hashem, se a gente conseguir compreender esta aula, nos vai ajudar para poder consolidar a identidade do povo de Israel. De aquele momento está escrito Atem reitem ki min hashamayim dibarti itchem. A Torá diz Atem reitem. Vocês olharam com vossos olhos como a Kadosh Baruch Hu abriu os céus, os 7 céus, e se revelou ao povo de Israel e falou com o povo de Israel de maneira aberta e contundente. Não só isso, está escrito Atá horeta ladat que Hashem hu a Elohim. A gente não solamente conseguiu escutar esta voz divina, sino Atá horeta, você olhou com os olhos a revelação divina. Esta revelação que foi justamente para o povo de Israel receber a Torá,
aos olhos de toda a humanidade, já que o momento da entrega da Torá foi um momento único para a história de todos os povos, porque quando a Kadosh Baruch Hu falou os mandamentos para o povo de Israel, o mundo parou, a vegetação parou, e todos escutaram as palavras Anohi, Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha, Me'eretz Mitzrayim. Quer dizer, em outras palavras, aqui nós estamos hoje avançando em um tema no qual, quando a pessoa quer buscar a verdade de alguma situação, se ele tem boas intenções de buscar essa verdade, em algum momento la vai encontrar. E aquela pessoa que não quer saber da verdade e não se importa pelas situações e pelos argumentos que podem ser escutados, ele nunca vai poder chegar àquela verdade. Por que nós estamos falando estas palavras? Porque, ao final das contas, nós tivemos uma comunicação direta com a Kadosh Baruch Hu. Quando Hashem enviou as palavras para Moshe Rabbeinu lhe falou que o povo de Israel queria escutar diretamente estas palavras em voz divina. E assim diz a Torá que eles escutaram estas palavras, 2 mandamentos primeiros em voz divina, e depois eles pediram, por favor, a Kadosh Baruch Hu, nós não aguantamos escutar tuas palavras, então que seja Moshe Rabbeinu interlocutor. E isto é o que diz Torá, 611 mandamentos foram escutados diretamente por Moshe Rabbeinu. Porque o ser humano que vai escutar os mandamentos divinos diretamente da boca de Hashem, ele não consegue escutar a voz divina e olhar a divinidade e contá-lo. Porém, eles pediram para Kadosh Baruch Hu, por favor, manda Moshe Rabbeinu para falar os mandamentos. Daqui encontramos nesta perashá uma situação muito importante e relevante para o povo de Israel. São 2 temas que estão unidos, na qual todo mundo se pergunta por que esta perashá tem o nome de Yitro. Esta perashá que fala sobre os 10 mandamentos tem como porção semanal o nome de Yitro. Quem foi Yitro? É uma boa pergunta, não é? Yitro foi Hoten Moshe, foi o sogro de Moshe Rabbeinu. Mas a Torá diz, Vaishma Yitro Joel Midian, ele era sacerdote de Midian. E aqui encontramos algo muito interessante para a história e vamos juntos desenvolver um tema muito importante, na qual a Torá dá uma mudança substantiva, na qual o judaísmo já não se vai transmitir de maneira paternal, como diz a Torá, Ish levet avotav, cada com sua paternidade. A partir de agora, a Torá vai ser uma maneira de viver. Yitro, diz a Torá, Vaishma Yitro Kohen Midian Hoten Moshe. Teve mérito único, na qual nós devemos aprender deste mérito de saber escutar. A arte de saber na vida, saber escutar. O Midrash traz justamente sobre Hasbe Shalom, uma pessoa que teve um acidente, e nesse acidente ele quebrou suas pernas, quebrou suas cadeiras, quebrou Hasbe Shalom, teve ferimentos em sua cabeça, e aí ele precisou de vários especialistas diferentes para curá-los, até que o Midrash diz, tem uma medicina que pode curar ele de uma sola vez. Qual é? Diz o Midrash, Shim'u udhi nafshechem. Uma pessoa que sabe ouvir,
que sabe escutar, que sabe compreender. O povo de Israel, ele é caracterizado por um mandamento na qual nós temos o hino do povo de Israel chamado Shema Israel, Hashem Eloquenu, Hashem Echad. Ouve! Essa Shema tem 3 interpretações. Shema Israel, ouve Israel, escuta Israel, entende Israel, aceita Israel. Que quer dizer, nós começamos com a arte de saber escutar e compreender e entender. Uma pessoa que quer sucesso em sua vida, primeiro ele deve saber compreender e ele deve saber escutar. Um neném, quando ele nasce, ele desenvolve os sentidos sensoriais. De los 5 sentidos, o primeiro que ele desenvolve é a audição, porque o importante é escutar. E aqui a Torá diz: Vaishma Yitro Kohen Midian Hoten Moshe. E escutou Yitro. Yitro teve um mérito que os outros não tiveram até aquele momento. A Torá diz: Shameu Amim Irgazum Hilahaz Yosheve Pelashim. Todo mundo escutou das maravilhas, das proezas, dos milagres que o povo de Israel teve através de Moshe Rabbeinu. E todo mundo escutava o nome de Israel e já tremiam. Namogu, assim diz, na Shirat Hayam, Namogu Kol Yosheve Chenaan Tipol Alehem Emata Vafahad. Namogu, se derretiam, escutando solamente a lembrança do nome Israel. Escutavam um Yehudi e já tinham medo, pavor. Então diz, todo mundo escutou. Mas tem na história que escutou 2 coisas do povo de Israel e se aproximou. Quem foi? Diz a Torá, foi Yitro. Yitro escutou 2 revelações na história do povo de Israel. Nós vamos a desenvolver o motivo que escutou estas 2 coisas e por que Yitro se aproximou depois que escutou o que escutou. Que escutou? Escutou a partida do Mar Vermelho, Kiryat Yamsuf, e escutou Milhemet Amalek. Escutou o poderio de Moshe Rabbeinu, que teve a guerra contra os amalequitas. Esses amalequitas, eles lutaram contra Aneheshalim Ahareja, que era de uma tribo de Dan, que eram os rezagados e aqueles que foram demorados, e que a nuvem que protegia o povo de Israel tinha deixado estes por fora da nuvem. O motivo é porque eles não se tinham acostumado a estar ligados diretamente a Deus, porque ainda tinham uma lembrança da Avodah Zarah, da idolatria. Então, Yitro era idólatra. E Yitro falou: se Hashem, ele deu cobertura para os idólatras que estavam acompanhando o povo de Israel, ele tirou algumas conclusões para ele, que também ele poderia voltar em Teshuvá. E que idade tinha Yitro quando ele percebeu a grandeza de Hashem? Está escrito que Gadol Hashem Mikol Elohim, que Badavar Asher Zadu Alim. Ele viu 2 coisas que deixaram ele atônito, curioso. Ele já tinha praticado todas as religiões. Gadol Hashem Mikol Elohim quer dizer que ele já tinha experiências em várias religiões, em várias seitas, quer dizer, ele testou todas, e quando ele se aproximou ao judaísmo, ele se deu conta que o judaísmo era o seio, era a religião verdadeira. Mas
está falando alguém que já tinha uma experiência única. Ele era conselheiro do faraó, não era uma pessoa comum, era uma pessoa importante para aquela época, sabido, ele conseguia e sabia de algumas coisas de mágica negra e todas as coisas de Tumá que se utilizavam, e com todo isso, ele aos 100 anos despertou e se aproximou ao povo de Israel. A grandeza que nós encontramos aqui, na qual a pessoa deve saber escutar, se juntou ao povo de Israel porque soube entender, compreender, e dessa maneira ele deu um passo muito importante e se juntou dentro do povo de Israel. Mas aqui tem uma revelação muito importante na qual a Torá abre uma nova era para o judaísmo, na qual nós devemos compreender e entender que o nascimento, a pessoa que nasce judeu, não quer dizer que ele vai continuar judeu toda a sua vida, porque dizem nossos Hachamim, você nasce, mas você tem que ser. Se você teve essa oportunidade de você nascer Yehudi não é um título constante, não é um título que te vai levar para você ficar eternamente passivo. Você tem que ser. Aqui encontramos Yitro, era um pagano, era um idólatra, uma pessoa que estava justamente do outro lado. Com tudo isso, ele soube escutar e compreender e aceitar, e se juntou com o povo de Israel. Nós temos, na manhã, nós fazemos uma terapia matinal. Todas as manhãs, quando acordamos, agradecemos a Hashem que nos devolvió a Neshama Modea Ani Lefanecha, Melechai Bekayam, Shehezarta Bi Nishmati, que você me devolvió a alma. E depois fazemos as Berachot, que é Birkat Asher Yatzar, na qual agradecemos a Hashem pela parte funcional do ser humano, na parte física. Agradecemos por poder respirar, por poder vivir, por poder estar, que já é um milagre. E depois começam as verajot, que são as verajot da terapia matinal, na qual a pessoa acorda e diz as primeiras verajot, anotem, lasechvi minal abchim, ben yom velaila, na qual agradece a pessoa que Boré Olam le dio a él entendimiento de entender entre bem e o mal. Anotem la Sechvi, o galo, é o primeiro que sabe compreender que nasceu o sol. Justamente, dice, o coração, também chamado Sechvi. Hashem nos deu a oportunidade de poder diferenciar entre Kodesh e Hol, entre o santo e o profano, e assim pela frente. Dentro de las berajot temos uma berajá que chama muito a atenção, que é a berajá diz Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam shelo asani goy. Abençoado Hashem, Rei do Universo, que não me fez goy. E nossos sábios se perguntam como pode ser. Essa berajá tinha que ser totalmente diferente, tinha que ser a berajá She'asani Yehudi, que me fez Yehudi. Por exemplo, uma pessoa está feliz com o que ele é, com o time que ele representa. Quando ele acorda de manhã, se ele é de Flamengo, ele não vai dizer Baruch atah Hashem shelo asani Fluminense. Ele está feliz, ele é de Flamengo, de She'asani flamenguista. Estou dando uma ideia para poder entender e compreender que a verajá aqui chama muito a atenção. Aí Hachamim chegaram e nos ensinaram algo muito interessante a partir de esta perashá, na qual o nascimento de Yehudi, ele não é o fim do Yehudi. Que quer dizer? Você pode nascer Yehudi, mas se você não tem um modus vivendi,
se você não tem uma maneira e uma educação, a Torá lhe tirou a paternidade e lhe entregou a Torá para quem? Para a mulher. Está escrito, tomar levet Isabel Taget Livnei Israel. Assim você vai falar primeiro com as mulheres. A Torá primeiro foi entregue para as senhoras e depois a Torá se las entregaram ao homem. E aqui aprendemos que o judaísmo não é uma paternidade, não é um título. O judaísmo, Hashem te dá um presente que é chamado Shelo Asani Goy, que não te fez de uma nação comum. Que Hashem te fez Yehudi. Agora, para você ser Yehudi, você vai ter que ser um Yehudi ativo, presente. Aqui a Torá te diz, te dá o exemplo de Yitro. Yitro era idólatra, tinha 100 anos, não era jovem. E de repente ele enxergou a verdade. E ele compreendeu que tinha uma Kadosh Baruch Hu, que tinha Hashem no mundo. E a partir de lá ele se aproxima a Moshe Rabbeinu e lhe diz que ele se quer convertir ao judaísmo. E a partir de lá ele entra dentro da comunidade judaica, porém a Torá lhe dá para ele um capítulo. Por duas razões lhe dá um capítulo. Primeiro, por ele saber escutar, que é o maior presente que tem o ser humano, é compreender, entender e aceitar, e poder ele ter um ouvido fino para poder entender entre bem e o mal. Todos escutaram os milagres que aconteceram no Egito. Depois de 40 anos, diz justamente os profetas, temiam do povo de Israel. Quer dizer que todo mundo já tinha escutado mais de todos esses povos que estavam ao redor. O único que naquele momento tomou uma iniciativa foi o próprio Yitro. Saber escutar e saber compreender e fazer uma leitura veraz, verdadeira, e não se, hasbe shalom, se enganar com situações e motivações que trazem ao ser humano desconhecer a verdade neste mundo. O Talmud traz uma passagem interessante, na qual nós tínhamos e temos na cidade de Jericó. Esta universidade de Jericó, Jericó se chama em português. O Talmud traz, na qual ficou regulamentado e sentenciado que ninguém poderia construir Jericó. E deveria permanecer a primeira cidade que Yoshua conquistou, deveria permanecer Tel Olam, um vale que ninguém poderia ele construir e colocar pilares. Deveria ficar essa cidade destruída e ninguém poderia construir essa cidade. Teve uma época que se levantou um governante e falou: eu vou fazer e vou construir, mesmo que a Torá me diz que não. Bom, ele tentou, ele tinha Hasbe Shalom 10 filhos, começou a construir a cidade, começou a colocar os primeiros tijolos, colocou o primeiro tijolo, o primeiro andar. Aí um dos filhos estava andando pela cornisa, Hasbe Shalom, deslizou, caiu e perdeu naquele momento o primeiro filho. Hasbe Shalom, aí chegou para sua casa, a mulher lhe diz: escuta bem, você está fazendo contra o que a Torá te está pedindo, abra bem os olhos. Não, ele diz, justamente teve um acidente e aconteceu porque
pode acontecer, e ele não recuou e continuou com sua ideia de construir a cidade de Jericó. E assim foi que colocou os cimentos, colocou já para o segundo andar da construção que ele estava fazendo. Aí caiu na porta e também Hasbe Shalom apagou o nome do segundo filho. E assim a mulher lhe chamava a atenção e ele sempre trazia uma excusa. E aí nossos sábios aprenderam desse maasé que está no Talmud, que quando a pessoa não quer escutar e compreender, e ele se quer colocar uma desculpa para não obedecer a palavra de Hashem e não escutar seus mandamentos. Por exemplo, a Torá diz: Behayá im shamoa tishmeu el mitzvotai. Você tem que escutar e ouvir os mandamentos. O povo de Israel nasce, nascimento, o Brit Milá. As primeiras palavras que escuta o neném é Shema Israel, Hashem Eloquenu, Hashem Echad. Interessante sobre o poder que tem aquela pessoa. Tem um ouvido para ouvir e uma mente para esclarecer, para poder ele conseguir compreender as obrigações e as responsabilidades que o ser humano ele tem frente à sua vida. Tem um salmo interessante, que é o salmo número 78, na qual o David HaMelech faz um repasso da história do povo de Israel. E nesse repasso da história ele traz que Hashem providenciou para o povo de Israel água. E o povo de Israel conseguiu compreender que água Hashem poderia trazer. Mas eles nunca se imaginaram que Boreolam podia trazer para eles Lechem min Hashamayim. E justamente vem o salmista de David HaMelech e te diz: aquele que consiga trazer para você água, também pode trazer para você o lechem. O que quer dizer? Muitas vezes nós ficamos perplexos em la vida e nós não compreendemos a dimensão. Muitas vezes duvidamos de quanto Hashem pode fazer por nós. Se a gente teria ouvido e escutado os mandamentos de Hashem, nossa vida seria muito mais tranquila e pacífica. Aquela pessoa que está do lado de Akadosh Baruch Hu. Nós nos estamos aproximando em um mês de Adar e já temos uns lampejos que eu queria passar com vocês da Megilá, que está ligada a este tema, justamente sobre a eternidade do povo de Israel, e na qual a pessoa deve saber escutar, e aquele que sabe escutar e sabe executar os mandamentos de Akadosh Baruch Hu, a eternidade vai com ele. Em algum momento, Haman Harashá quis eliminar o povo de Israel. E conta na Megilá que ele ofereceu para o Melech Hashverosh uma quantia de dinheiro por cada Yehudi que ele iria eliminar. Isso não é algo estranho para nós, porque hoje nós continuamos assistindo e olhando que o governo de Hamas também, eles pagam dinheiro para seus mártires, para poder Hasbe Shalom eliminar o povo de Israel. E aí entrou na cena Esther Amalcá, e Esther Amalcá convida a Haman justamente ao banquete, e dentro desse banquete o Haman volta a Bel Bahafou e Rosh, ele volta dessa reunião
muito triste e enlutado. E aí chega sua mulher Isabel, Zeresh, chega e lhe diz: e misera Yehudim, se você quer eliminar a Mordecai, até Loto Halvo, você não vai conseguir eliminar. Por quê? Eu te vou contar a história. Ela fala a história do povo de Israel. Diz: o primeiro que quis ser eliminado através do fogo, foi Abraão Avinu. E Abraão Avinu conseguiu passar por la fogueira e se salvar. Falou: se você vai querer jogar o Mordecai dentro de um poço de leões, também você não vai conseguir, porque já na história vimos que Daniel foi jogado ao poço de los leões. Havia 1.600 leões famintos e Daniel, assim como entrou, saiu do poço ileso. Então você não vai poder com ele. Se você quer matar ou mandá-lo a Mordecai à prisão, você não vai poder com ele, porque já tivemos a história a Yosef Atzadik, que entrou dentro da prisão, e assim como entrou, saiu, sendo ele vice-rei do Egito. Se você vai jogar no povo de Israel para Midbar, você não vai poder com eles, porque já estiveram no Midbar, e Hashem salvou eles do deserto. Se você quer tirar os olhos deles, você não vai poder, porque já tentaram com Shimshon, e Shimshon, quando lhe tiraram os olhos, saiu uma luz divina que ele fez a ele iluminar todo o seu alrededor. Ele falou: a única maneira que você tem para eliminar o povo de Israel, que até agora não foi feito, faz para ele uma árvore, Eitz Gavoa, Hamishim Amá, pendura ele, e aí você vai, pelo menos eu não escutei, assim falou Zeresh, quem sabe a gente pode eliminar. A história é que nunca foi iluminado o povo de Israel e nunca vai ser eliminado, e Hashem Matzilenu Miadam, Hashem sempre nos salva de las mãos de nossos inimigos. E a primeira pergunta que nós tivemos é por que justamente Yitro se aproxima ao povo de Israel escutando duas situações que levantaram as pestañas dele para ele se aproximar ao povo de Israel. Falamos que a primeira foi Kriyat Yamsuf, a abertura do mar, e a segunda que ele escutou e se juntou ao povo de Israel foi Milhemet Amalek. Senhores, a primeira, Kriyat Yamsuf, não era suficiente. ¿Por quê? Porque os que estavam naquela época suspeitaram que Moshe Rabbeinu era um mechashef, era um feiticeiro, e que ele com seu mate, com sua vara, ele conseguiu abrir o mar, porque Moshe Rabbeinu tinha forças acima desse mate, e ele fez mágica e abriu o mar. E nós vimos que com tudo isso, a Kadosh Baruch Hu se apresentou diante do povo de Israel e abriu o mar para o povo de Israel e salvou a todos que estavam dentro del povo de Israel. Como dice el pasuk, o Paró Hikrib, y el faraón aproximó. ¿Qué aproximó? Aproximó o povo de Israel, que estaba afastado de Hashem, lo aproximó, y a partir de ahí lá, a Kadosh Baruch Hu se juntó. Y en esa abertura do mar, a Kadosh Baruch Hu salvó todo o povo de Israel. Y no lo salvó solamente una vez,
Diz o Midrash, a Kadosh Baruch Hu abriu o mar 2 vezes. Uma vez para que passe o povo de Israel e outra vez para que passem Datan Ba'aviram. Quem era Datan Ba'aviram? Datan Ba'aviram eram 2 Yehudim que estavam sempre do lado da disputa, da briga, da confusão. Mas a Kadosh Baruch Hu falou que ele não ia deixar estes 2 Yehudim do outro lado, porque algum mérito eles têm, eles merecem. De alguma maneira, diz que a Kadosh Baruch Hu abriu para eles o mar. E aí Yitro tirou uma dedução pessoal e falou: se Datan Ba'aviram, que eram pessoas difíceis, a Kadosh Baruch Hu lhe abriu o mar mais e mais, que eu, Yitro, me posso aproximar à Torá. E aí teve a coragem Yitro de se aproximar ao judaísmo e começar uma nova vida dentro do judaísmo. Daqui aprendemos algo muito interessante. Primeiro, que as portas da Teshuvá estão abertas sempre, e a Kadosh Baruch Hu é paciente e misericordioso, e que a pessoa pode se expressar e se juntar ao povo de Israel em toda hora. Agora, se diz, o privilégio que eu nasci Yehudi, realmente é um grande privilégio. Mas o nascimento, você tem que confirmá-lo através de tua atividade judaica. Porque se você se torna um Yehudi passivo de coração, tem muita gente que leva o judaísmo no sentimento e não na ação. A passar do tempo, a pessoa pode, Hasbe Shalom, perder sua identidade. Ele não vai continuar passando essa informação para seus filhos e para seus netos. Ele não vai confirmar seu judaísmo através de sua vida, na qual ser Yehudi, para ser Yehudi, você tem que ser um Yehudi ativo. Não é suficiente você ter nascido de uma barriga, de um ventre Yehudi, senão você vai ter que lutar contra a tua identidade para você se manifestar e entregar o melhor de você para você dar continuidade ao judaísmo. Nascer para você ser não é suficiente. Tem gente que nasce no Yehudi, que se converte ao judaísmo, e ele se forma e se torna um grande Yehudi. E tem muita gente que por aí teve a sorte na vida dele nascer Yehudi e no final da vida ele ficar num esquecimento. Senhores, é muito importante o que diz la Shirat Hayam. O povo de Israel falou: Ze Eli Be'anvehu. Diz o Talmud que Ze Eli Be'anvehu. Diz Rata Shivha Hayam. Uma empregada comum visualizou a divindade, aquilo que não viu o maior de todos os profetas, Yehezkel Navi. Diz que Ze Elim Be'anvehu, eles levantaram seu indicador e sinalizaram a divindade. Boreolam lhe abriu os céus para poder se manifestar com nossos antepassados. Yehezkel Navi foi o maior de los profetas. Ele conseguiu visualizar o carrossel celestial e como é o trono celestial. E aí ele diz como é o trono celestial.
E aí a gente diz Kadosh, Kadosh, Kadosh Hashem Tzevakot. O que quer dizer? Nossos antepassados tiveram a oportunidade de passar uma mensagem na qual nós devemos saber escutar e ouvir esta mensagem. Não adianta a pessoa que não sabe ouvir e escutar e não sabe parar para refletir. É muito difícil. Ele, mesmo visualizando, como está escrito, trouxemos este pasuk, mesmo que o povo de Israel conseguiu ver a divindade, isso é insuficiente para aquela pessoa que não consegue ouvir e escutar. O mérito que teve o Yitro, que era uma pessoa que era padre, que tinha já experimentado todas as religiões, ele se curva diante do judaísmo e ele se aproxima ao povo de Israel. E aí, dizem nossos sábios, algo muito interessante. Conta um Midrash que ele se quer aproximar a Moshe Rabbeinu, mas as nuvens não deixam ele se aproximar. Então ele pegou uma flecha, um arco e flecha, e jogou esse arco e flecha, chegou às mãos de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu leu a carta de intenções de Yitro, e Moshe Rabbeinu saiu para poder receber a Yitro dentro do campamento do povo de Israel. Com tudo isso, a anavá de Moshe Rabbeinu, a humildade de Moshe Rabbeinu que encontramos nesta perashá, na qual chega Yitro, lhe dá um conselho, lhe diz: Nabol Tibol, escuta Moshe Rabbeinu, você é juiz. E o pessoal fica mimbokerat arev, de la manhã até a noite, esperando para você impartir a lei. Então eu te vou dar um conselho para que você faça Sareh Alafim, Sareh Meod, Sareh Hamishim. Você faça uma pirâmide na qual aquelas coisas que são menores tem juízes para poder atender miles, milhares, 10.000 e assim 100.000. E dessa maneira você vai poder trazer tranquilidade para o povo de Israel. Moshe Rabbeinu, que era humilde, como diz a Torá, Veaish Moshe Anav Meod. Moshe Rabbeinu é muito humilde e ele sabe ouvir e sabe escutar a crítica. Shlomo HaMelech, o rei Salomão, diz: ama a crítica e odeia a bajulação. Ama aquele que te dá um conselho e melhora a tua vida, e se afasta daqueles que te dão um abraço e não te deixam nenhum aprendizado dentro de tua vida. Shim'u, diz o profeta, se o povo de Israel teria escutado a história, está escrito que a história se volta a repetir. ¿Por quê? Porque ninguém aprende nada da história. Geração tras geração, nós devemos parar para poder escutar as palavras de Akadosh Baruch Hu, na qual a gente já tem estas palavras gravadas dentro de nosso coração. Estas palavras que trazem alento para o povo de Israel. Estas palavras que são passadas de pai para filho e assim por diante, através não somente de palavras, através de uma ação. O Talmud diz: se tem oportunidade que o pai ou o filho possam estudar Torá, quem deve estudar Torá?
não tem orçamento para os dois. Ou o pai estuda, ou o filho vai estudar. Dizem Hachamim, contrariamente a lo que a gente pensa, devemos dar a oportunidade ao pai estudar. Por quê? Porque o pai vai dar o exemplo prático dentro da casa e a partir de lá a educação vai ter uma expressão verdadeira e significativa. Não adianta que o pai fale para o filho: filho, vai colocar tefilim, mientras o pai está sentado lendo o jornal e tomando um café. Primeiro o pai tem que dar o exemplo para depois o filho compreender e entender o importante que é a nossa Torá Kedoshá. Senhores e senhoras, nós devemos parar muitas vezes para pensar. Nesta vida a gente corre continuamente. E essa corrida não nos deixa tempo para pensar e reflexionar e parar e escutar as palavras de Hashem. Porém, Kadosh Baruch Hu colocou neste mundo momentos de reflexão. De manhã em tua tefilá, de tarde, e deixa escutar a voz divina. Diz que todos os dias sai uma voz divina, Mehoreb, que é Horeb, do Har Sinai, onde Hashem entregou a Torá. E sai estas palavras dizendo: Moshe Emet, Torato Emet. Escuta o povo de Israel, a Torá de Hashem é verdadeira. Está escrito: Es Haim Hi, la Mahazikim Ba, Betomchea Meushar. A pessoa que se amarra. No dilúvio, nós estamos vivendo épocas difíceis na história da humanidade, mas a pessoa que se amarra de uma madeira, ele pode se salvar das correntes severas que passam a seu alrededor. Se a pessoa se amarra, ele se salva. A Torá é Etz. A Torá é uma árvore de vida. Betomchea Meushar. E aquelas pessoas que apoiam a Torá também terão felicidade. Derachea Darchenoam. Os caminhos da Torá são agradáveis. São caminhos de paz. São caminhos de encontro. São caminhos na qual nós aprendemos primeiro a escutar. E depois a gente aprende a falar. Esse foi o mérito da revolução que fez naquela época. A Torá muda totalmente o contexto, já não é mais paternidade. A Torá já não é uma herança familiar. A Torá se volta uma maneira de viver. Se você vive como um Yehudi, então você todos os dias você está carimbando o teu passaporte como Yehudi. Se você deixa de fazer suas obrigações, esse dia, se está escrito no Talmud, são palavras minhas, esse dia você deixou de ser Yehudi. Por exemplo, o Talmud, para dar um exemplo, o Talmud diz: uma pessoa que faz Shema Israel de manhã e não fez Shema Israel de noite, faltou, não carimbou o passaporte. Esse dia não colocou as palavras que têm que ser amarradas em seu braço do lado de seu coração e colocado em sua cabeça para poder ter ideias brilhantes. Bezat Hashem, espero que todos nós possamos de alguma maneira confirmar a nossa vivência e passar a nossos filhos essa mensagem eterna do povo de Israel, que é a mensagem de poder confirmar, consolidar nosso Yahadut, Bezat Hashem, como está escrito,
3 gerações que seguem o judaísmo, o avô, o pai e o neto, já você tem confirmado que os próximos também vão continuar com a Torá. Bezrat Hashem, que tenhamos solamente coisas boas. O povo de Israel, Bnei Israel, o povo de Israel, Hai Vekayam, Lanesach Nesachim, eternidade do povo de Israel. Trouxemos justamente trecho de la Miglah, sabendo que nos estamos aproximando a dias de bênção do povo de Israel, de proteção e milagre. Bezrat Hashem, Shelanu Chodesh Tov, que tenhamos um mês bom, iluminado, com boas notícias, saúde e felicidade e luz para o povo de Israel. Amém. Ken e Ratzon. Shalom ubrachá para todos. Agradecemos